Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje estou feliz de uma maneira especial, porque nesse vídeo nós temos uma participação muito especial. Eu tenho a honra de receber aqui a minha irmã na fé e amiga também, parceira aí nessa caminhada cristã, Elivane Ferreira. Minha irmã, seja bem-vinda ao canal, seja bem-vinda a esse vídeo. E ela aceitou gravar esse tema, eu espero que edifique muito a sua vida. Então, sem mais delongas, vamos ao tema que nós iremos abordar hoje. De onde você veio? Essa pergunta nos remete à nossa origem. E é preciso que a gente medite de onde nós viemos. É preciso que a gente faça essa retrospectiva. É preciso nós olharmos para trás. E ao falar sobre olhar para trás, não no sentido doentio, daquela nostalgia, daquele saudosismo que nos faz ficar presos às coisas que passaram, mas olhar para trás da maneira correta. Então, de onde nós viemos? É necessário nós entendermos isso, assim como na palavra de Deus, Êxodo, por exemplo, capítulo 20, verso 1 seguintes, que Deus disse: eu te fiz sair do Egito, eu te fiz sair da casa da escravidão, fazendo com que o povo recordasse de onde foi que eles vieram. E tanto também da nossa vida mesmo, como eu falei no aspecto geral, de onde nós viemos, quais as nossas origens, e nós fazemos esta retrospectiva e lembramos como foi que tudo começou. E nesse refletir, nós precisamos entender que é exatamente para que nós tenhamos um olhar de valorização pela nossa história passada, por nossas origens. Nós não podemos negar as nossas origens. Nós devemos olhar para trás e também reconhecer o quanto que Deus nos ajudou. Eu gosto muito daquela palavra, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, que fala assim: até aqui o Senhor nos tem ajudado. E o Salmo 102, verso 2 diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, nenhum dos teus favores. Ou seja, eu preciso olhar para trás, retroceder e ver que até aqui o Senhor me conduziu, o Senhor me ajudou, mesmo que eu não tenha enxergado isso claramente. E de uma forma geral, nós não podemos negar as nossas origens, porque isso define exatamente o momento em que nós nos encontramos agora. Tem uma frase, por exemplo, de Santa Clara de Assis, que diz assim: nunca perca de vista o teu ponto de partida. E ao nós falarmos sobre esse tema, de onde você veio, de onde eu vim, também precisamos lembrar não só do início, não só de onde nós saímos, mas também por onde que nós passamos, qual foi o caminho que nós percorremos para chegarmos até aqui. E diante de tudo isso que eu falei, eu quero passar a palavra aqui para nossa irmã Elivane, que quando me veio esse tema, eu até pensei nela exatamente porque num dos encontros que o nosso grupo de oração realizou, foi um momento onde cada um partilhava e ela falava exatamente dentro desse mesmo contexto. Eu vou passar a palavra para ela. Fala aí, minha irmã. É justamente esse sentido, sabe, que você apresentou. Quando a gente olha para trás, para ver de onde a gente veio, no nosso coração brota um sentimento de gratidão por ver tudo que Deus fez. Ao olhar a nossa vida, as circunstâncias que nós vivíamos, falando num contexto de fé, a gente volta num ponto principal, ou um dos principais, que é ter gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. Olhar para trás, ver onde nós estávamos, a situação que nós vivíamos, quantos pecados, quantas fragilidades a gente venceu no decorrer desse caminho, é motivo de muita gratidão ao Senhor. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa busca, mas é por graça. É como diz São Paulo, né? Sou o que sou pela graça de Deus. E tudo é graça. E aí nós vemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso conosco, o quanto Deus acreditou e acredita em nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas fragilidades. Então, talvez o ponto primordial de lembrar de onde nós viemos é ter gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda fará, porque a gente sabe que a nossa caminhada é contínua. E um outro ponto também muito interessante de ser lembrado nesse contexto é a misericórdia. A misericórdia que Deus teve para conosco e que precisa ser refletida de nós para com os nossos irmãos.
Porque a misericórdia, a paciência, a mansidão de Deus em relação às nossas falhas, aos nossos pecados, às nossas fragilidades, precisa ser refletida por nós aos outros. Nós precisamos ter consciência de que os nossos irmãos também vão trilhar um caminho que muitas vezes vai ser de queda, de imperfeição, de inconstância, assim como foi o nosso. E a gente precisa ser paciente com isso. A gente precisa entender, ser compassivo e agir com essa misericórdia em relação a essas situações. Exatamente, assim como você falou a respeito da paciência que Deus teve conosco e que as pessoas tiveram conosco, né? Então, pessoas investiram em nós sob o comando de Deus, né? Deus investiu em nós e assim também precisamos reproduzir isso na vida de outras pessoas, né? Tendo paciência, entendendo que muitas pessoas ainda estão engateando, principalmente quando nós estamos falando sobre o contexto de fé, e a gente muitas vezes não tem paciência para com essas pessoas, mas nós, por não termos esse olhar de onde viemos, por onde nós passamos, nós não olhamos para essas pessoas com um olhar de paciência, não respeitamos o ritmo dessas pessoas, né? E assim nós acabamos por viver uma hipocrisia. Muitas vezes a gente cai num erro muito fácil, que é nos achar superior, né? A gente acaba caindo numa vaidade muito grande, numa prepotência, como se a gente já tivesse nascido pronto e acabado. Exatamente. Como se a gente sempre estivesse onde a gente está hoje. Mas na verdade a gente trilhou um caminho. E como você colocou, muitas pessoas tiveram paciência conosco. Quantas investidas, quantas insistências, quantas conversas, quantas vezes as pessoas tiveram que fazer vista grossa diante do nosso erro, da nossa fragilidade, dos nossos defeitos de caráter. Mas ainda assim elas acreditaram em nós, mesmo quando muitas vezes nós desacreditamos. Quando a gente achou que a gente não ia dar conta, que a gente não ia conseguir, muitas pessoas enviadas por Deus, instrumento de Deus na nossa vida, acreditaram em nós. Então a gente precisa refletir isso aos outros hoje. Uma vez que a gente conseguiu vencer alguns pecados, algumas fragilidades, alguns defeitos, a gente precisa ser também instrumento de Deus para que os que estão à nossa volta consigam vencê-los. Exatamente. E a gente gosta sempre, né, de meditar nisso, que tudo que a gente é hoje tem muito da contribuição de tudo que viemos, de tudo que passamos até aqui, né? As experiências nos formaram, né? As pessoas ao nosso redor. Tudo isso fez com que nós fôssemos sendo formados no que estamos hoje, né? E então, gente, esse foi o tema de hoje que eu compartilhei juntamente com a nossa irmã, essa participação especial. Então, minha irmã, eu agradeço muito, viu, Amém. a sua participação, por você ter aceito esse convite e quero que você feche esse vídeo deixando algumas palavras ao pessoal. Que nós possamos, então, assim como diz São Paulo, né, na palavra, não importa o grau que nós chegamos, mas que nós tenhamos no nosso coração o desejo de prosseguir, de ir decididamente, até o dia que o Senhor ver que nós estamos de fato prontos, né, a viver aquilo que nós almejamos, que é a vida eterna, a plenitude de toda graça. Então, a você que acompanhou o vídeo, que nós possamos curtir o vídeo, nos inscrever, né, no canal do nosso irmão, compartilhar a outras pessoas e guardar isso para nós. Lembrar sempre de onde nós viemos, o que Deus fez por nós e o quanto nós precisamos ser reflexo do amor, da misericórdia e da paciência de Deus na vida dos outros. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo desse canal, em nome de Jesus.